Nome do livro: O Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Autor: Irmão Vigílio. Psicografado pelo médium Antônio Demarque. 4. Assembleia nas Trevas. Segundo me informou o instrutor Ulisses, iríamos em excursão às regiões intermediárias do umbral para acompanhar uma importante reunião que estava marcada. Seria de suma importância que eu pudesse acompanhar para registrar o conteúdo discutido. Era um local onde eu já estivera anteriormente, disse-me o instrutor, embora o evento agora fosse mais grave e solene. Quando ocorriam essas excursões, os componentes da caravana eram irmãos graduados que acumulavam longa experiência em tarefas dessa ordem, porque iríamos penetrar em território dominado pelas trevas, onde mentes inteligentíssimas detêm o comando por meio sintonia mental e subjugam com a força da atração mútua aqueles que lá estavam. Dessa forma, antes de a caravana partir para a missão, tudo era previamente planejado. Apenas trabalhadores experimentados participariam e, apesar de ter acompanhado as missões anteriores, era o caçula do grupo e, por isso mesmo, objeto de atenção por parte dos mais experientes. O instrutor Ulisses acompanhava-me de perto, sempre com orientações oportunas. Já era quase meia-noite, quando partimos em demanda ao nosso destino. Ao adentrarmos regiões mais escuras, apesar de nossa vibração elevada, não deixei de registrar a pesada densidade do ambiente, identifiquei imediatamente a mesma vibração de agressividade e violência que registrara na crosta terrestre nos estudos daquele fim de semana. Chegamos a um campo íngreme, onde proliferava a vegetação rasteira, contrastando muitas vezes com árvores retorcidas, sufocadas por cipós e outros vegetais parasitas. Grupos de desencarnados se apresentavam enlouquecidos pelo desejo sexual a transpirar em seus corpos perispirituais, que apresentavam deformidades na região do centro de força genésico. Notei que no meio daquela turba alienada, alguns pareciam observar atentamente cada um de forma estranha. Observei que havia espíritos diferenciados aos demais, com objetivos definidos e que sabiam exatamente o que deviam fazer e como. Isso me chamou a atenção, pois, após analisar um determinado grupo de alienados, elegiam aqueles que lhes eram convenientes e os conduziam para outras paragens, que no momento não tinha ideia de onde fosse. Surpreendeu-me, pois eram tangidos como um rebanho desprovido de vontade própria, sem oferecer nenhuma resistência, com os olhos inquietos, ignorando o que ocorria. Ante meu questionamento, o instrutor trouxe-me a elucidação necessária. É importante ressaltar, Virgílio, que o sexo faz parte da vida. O Criador nos colocou no mundo para a evolução e o sexo é parte integrante dessa evolução. Os órgãos sexuais se manifestam desde as plantas e por meio do gineceu e do androceu, a proliferação da espécie se completa no ciclo reprodutivo das flores. Também está presente nos invertebrados e nos insetos mais ínfimos, porque faz parte da natureza. Nos animais racionais, manifesta-se de forma instintiva, mas ordenada, de forma que procriam no momento adequado, garantindo a preservação das espécies. O grande problema da humanidade é que, ao longo da história, as religiões criaram tabus e, em cabeças desvirtuadas, estes tomaram proporções que deformaram o caráter de muitas mentes fracas. Para muitos ainda, o sexo é algo ignóbil e pecaminoso. Sexo nunca foi pecado e jamais o será, quando praticado de forma equilibrada, com responsabilidade e amor. Sexo é uma fonte de energia saudável, quando praticado no sagrado recanto do lar, pelo casal que se ama e se respeita, e por essa razão, dois tornam-se apenas um
no ato do amor. Sexo é energia, é paz, é saúde, é equilíbrio e harmonia. Assim deveria ser com o ser humano que já alcançou o livre-arbítrio, o conhecimento e a razão, da mesma forma que os vícios dos tóxicos transformaram-se em doenças perigosas e criam dependência física, química e espiritual. O sexo desvirtuado e praticado de forma promíscua e irresponsável traz pesados agravantes aos seus praticantes. Como já observamos nos casos de dependência química, existe sempre o componente espiritual obsessivo. No caso do sexo, ocorre o mesmo fator. O sexo praticado com leviandade e irresponsabilidade traz perigosas doenças físicas e mentais, passando a ser um tormento obsessivo mórbido ao indivíduo desatento, chegando a casos de compulsão doentia em que o homem ou a mulher enlouquece na prática tresloucada do desejo sexual constante e insaciável. Quando o indivíduo chega nestas condições, já está em estado de dependência física e mental, além de manifestar obsessão terrível que leva a criatura à prática de desatinos lamentáveis e inconcebíveis. Tudo isso é muito perigoso, pois a porta para obsessões de natureza grave começa pelo desvirtuamento do sexo, que ainda é o ponto fraco de muitos de nós. Missionários e trabalhadores passam rotineiramente pela tentação do sexo, e infelizmente muitos ainda caem fragorosamente porque na invigilância não resistem aos envolvimentos mais sorrateiros. Há festas nacionais em que, à conta de diversão e folclore, jovens se entregam à bebida e ao sexo desenfreado, envolvidos pela vibração sensual que transpira de cada corpo suado, enquanto, no lado espiritual, espíritos ainda atrelados às sensações carnais envolvem essas pessoas que não oferecem resistência, pois, afinal de contas, é carnaval, é diversão e tudo é permitido. Alguém poderá até contestar, alegando que existem brincadeiras sadias no carnaval, com o que concordamos. Mas não é exatamente da brincadeira sadia que estamos falando. Alertamos para algo mais grave, de que a maioria das criaturas não se deu conta. Gravitam em torno da atmosfera terrestre vibrações de forte apelo à libido e sensualidade que explodem no período de carnaval, quando as pessoas já apresentam predisposição à sensualidade. O resultado já sabemos, porque acompanhamos do lado de cá o número de abortos nos meses posteriores ao período da folia. A prática do sexo desvirtuado gera desequilíbrio, doença, compulsão e dependência. Muitos, quando chegam no mundo espiritual, trazem no corpo perispiritual as marcas de um verdadeiro inferno rotulado de amor, e alguns apresentam deformidades mentais e genitais de acordo com o grau de envolvimento nos abusos e desatinos cometidos contra si próprios. Nessas regiões, estagiam espíritos atormentados pela prática do sexo desequilibrado, sofrendo as tormentas do desejo insatisfeito que os persegue depois da morte. Nesta situação, são alvo de manipulação fácil e, dessa forma, são aliciados por aqueles que têm planos definidos de atuação na crosta e os utilizam como instrumentos inconscientes a serviço das forças negativas que atuam entre os encarnados desatentos e invigilantes. Anote, Virgílio, porque queremos alertar particularmente os dirigentes espíritas, os responsáveis por trabalhos fraternos de qualquer religião e aqueles que têm a missão de dar exemplos, para que estejam sempre atentos na vigilância e na oração, pois surgirão tentações no dia a dia, nos locais menos esperados, para que diante da difícil prova da resistência moral, o indivíduo venha a naufragar de forma fragorosa. O sexo desvirtuado representa para todos nós
que ainda gravitamos na atmosfera terrestre, uma perigosa porta para quedas formidáveis, particularmente nesse período de transição que atravessamos. Por essa razão, alertou-nos João, o evangelista. Não basta conhecer o Evangelho e todas as obras básicas de Allan Kardec. Não basta fazer pregações nos templos, nas igrejas e nas praças públicas. É necessário que estejamos prontos para o testemunho diante das tentações da vida e perseverarmos com o Cristo, porque só assim haveremos de herdar a terra. As palavras do instrutor soaram como grave advertência que registrei com cuidado em meus apontamentos. Todavia, como a caravana seguia em frente e já adentrávamos outra região, fiquei atento ao novo palco que se descortinava em nossa frente. A densa cortina de neblina escura que envolvia o ambiente não nos representava empecilho, pois, em função de nossa condição vibratória diferenciada, alcançávamos largo campo de visão à medida que focávamos nossa atenção, de forma que podíamos identificar adequadamente o terreno extremamente acidentado, a vegetação retorcida, que parecia envolta em espessa fuligem, e o pântano ao redor de enorme campo que se assemelhava à areia movediça e lamacenta. Um grande grupo de espíritos em alto estado de perturbação e brutalidade passava ao nosso lado, proferindo impropérios enquanto se agrediam de forma violenta. Palavras chulas e de baixo calão soavam no espaço, entre risos irônicos e debochados, enquanto gemidos, imprecações e lamentos eram ouvidos à distância. Aos poucos, adentramos em regiões mais escuras que exalavam odor fétido típico de pântano e continham águas putrefatas e materiais em decomposição. Focando com mais atenção, pude identificar no meio do lamaçal formas distorcidas que se moviam, confundindo-se com a lama escura, como se fizessem parte daquele estranho quadro dantesco. Ao identificar o objeto de minha atenção, o instrutor convidou-me a aproximar um pouco mais daquele local, enquanto a caravana prosseguia em sua jornada, aprofundando-se mais na escuridão. Não se preocupe, disse-me ele, assim que concluirmos seus apontamentos, os alcançaremos, pois já estamos próximos de nosso destino. Diante da oportunidade que se apresentava, não me fiz de rogado. Aproximei-me mais e, estarrecido, identifiquei em meio ao lamaçal um grande número de espíritos que se contorciam, enquanto um discreto zumbido se fazia ouvir, proveniente dos sussurros que emitiam de forma quase inaudível. Orientado pelo instrutor, ampliei meu campo sensorial para melhor ouvir e então pude identificar gemidos, lamentos, revolta e imprecações. O odor exalado daquela região era forte, quase asfixiante, repugnante e nauseabundo. Observei que aqueles espíritos se confundiam com a lama escura, contorcendo-se, procurando de forma instintiva libertar-se daquele visgo fétido que os parecia aprisionar. Alguns se apresentavam com os braços atrofiados e o corpo esguio, à semelhança de répteis, emitindo sons guturais e sibilantes como manifestação de revolta e ódio que os invadia. Não identifiquei em nenhum deles pensamentos de arrependimento ou pedido de auxílio, apenas uma revolta surda e incontida, apesar do estado de semiconsciência em que se apresentavam. Como entender a situação daqueles infelizes irmãos em estado tão deplorável na condição espiritual? Não aprendemos que o espírito não involui? E o que havia naquela região de trevas onde a natureza ao redor se apresentava tão triste, com vegetação ressequida, rasteira e toda retorcida? O instrutor Ulisses prontamente trouxe-me os esclarecimentos solicitados. O espírito é imortal, Virgílio.
e seu progresso é inexorável ao longo dos milênios incontáveis. Como já dissemos, seja pelo amor ou pela dor, o espírito avança e, ainda que em alguma existência tenha praticado descalabros que aparentemente desmentem a evolução, pois na simples análise de uma existência para outra, podemos cometer essa falha em razão do curto espaço de tempo que analisamos. Quando ampliamos o leque do espaço, veremos que mesmo nas mais fracassadas experiências, o espírito jamais deixa de aprender. Todavia, não podemos esquecer que, embora o espírito não evolua, sua forma perispiritual se degrada de acordo com a maldade que praticou, o ódio que cultivou, o rancor que espalhou e a brutalidade que agasalhou em si mesmo. Todas as nossas atitudes, ações e os nossos pensamentos refletem em nós mesmos. Nossa mente emite ondas energéticas através do pensamento, e já sabemos que nosso pensamento é energia eletromagnética, que se irradia sem barreiras pelo espaço, entrando na sintonia que lhe é específica, de acordo com o teor vibratório deste pensamento. Assim, o espírito que odiou perpetrou crimes hediondos, que se brutalizou nas atitudes, desviou recursos em detrimento dos menos afortunados, que se entregou à sensualidade promíscua, ludibriou, iludiu e mentiu. Quando desencarna e chega até aqui, percebe estarrecido que todo o mal praticado refletiu neles próprios, por meio das deformidades que se apresentam na contextura delicada que compõe o corpo perispiritual. O espírito não retrograda, nem evolui em sua marcha, mas sofre as consequências dos próprios desatinos, para que, no sofrimento, aprenda a controlar os sentimentos de inferioridade que ainda povoam a mente da maioria de nós. Esses irmãos que aqui estagiam e em outras regiões semelhantes utilizaram a inteligência para o mal, tiveram a bênção das oportunidades e não as aproveitaram como deviam. No exercício de poder, enriquecendo-se com recursos indevidos, na condição de legisladores, agiram em benefício próprio. Outros enriqueceram por meio do ilícito. Outros induziram a juventude à bebida e às drogas, ceifando e destruindo milhares de vidas, trazendo desgraça e amargura a muitos corações. Deus não julga e não condena o infrator, mas a própria consciência culpada o faz. As palavras do instrutor eram claras, simples, profundas e esclarecedoras. Dessa forma, Virgílio, continuou, as pessoas vivem desatentas e despreocupadas, principalmente aquelas que são muito apegadas à matéria e ao poder temporal. Um dia, são surpreendidas pela visita da tão temida morte, sendo desalojadas do corpo físico. Despertam do lado de cá, onde as posses, os títulos e o poder material nada valem. Céu ou inferno, purgatório ou umbral, não são regiões circunscritas em determinados locais ou espaços onde os anjos do Senhor premiam os bons, permitindo sua entrada no paraíso, e pune os pecadores, exilando-os ao eterno fogo do inferno. Na verdade, o grande segredo está no espírito, que é o princípio inteligente e detém todo o conhecimento e sentimento, e no corpo perispiritual que reflete sempre a condição evolutiva do espírito que o habita. Esclarecendo melhor, podemos dizer que o corpo perispiritual é constituído por uma tessitura vaporosa extremamente delicada, semimaterial, apresentando sua densidade de acordo com o estado evolutivo do espírito. Assim, um espírito mais adiantado na escala evolutiva apresenta um corpo espiritual mais leve e luminoso, pois reflete exatamente sua condição espiritual mais elevada, enquanto o inverso também é verdadeiro. Dessa forma,
o espírito que ainda se encontra em estado de brutalidade, maldade, sensualidade descontrolada e egoísmo, apresentará o corpo perispiritual denso, pesado, escuro, refletindo até lesões oriundas das deformidades de caráter, conforme constatamos em nossos irmãos. Qualquer que seja a situação, refletimos sempre o que está dentro de nós, e por essa razão Jesus sempre nos alertou: edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Por conseguinte, o espírito mais adiantado apresenta-se mais leve, elevando-se em demanda às regiões mais elevadas. Assim como o poderoso ímã que os atrai, aqueles que ainda se comprazem no mal, em virtude do corpo perispiritual mais denso, sofrem a atração de uma lei natural, a da gravidade, que os impede se elevar para paragens que não lhes são acessíveis pela própria limitação perispiritual. Dessa forma percebemos que é o próprio espírito que elege o local do seu estágio por lei de atração, afinidade, positiva ou negativa. Os bons se unem a outros bons, e os maus se juntam aos maus, de acordo com as tendências de cada um, pela lei da atração mútua, de forma espontânea e natural. Ora, em qualquer local onde se reúnem espíritos elevados, as emanações mentais são de luz, alegria e amor, que se irradiam criando ondas energéticas elevadas que dão formas perfeitas e delicadas a tudo que os rodeia, transformando-se em regiões luminosas e felizes. Entretanto, em regiões onde se encontram reunidos espíritos infelizes, sofredores, maldosos, revoltados e que ainda conservam sentimentos de brutalidade e ódio, as emanações mentais também são energias criadoras que se expandem, refletindo diretamente no aspecto do ambiente que os envolve, plasmando a neblina escura, os pântanos, a vegetação retorcida e rasteira, os odores fétidos, o que na verdade é simplesmente a exteriorização dos sentimentos do grupo de espíritos que habitam a região que lhe é afim. O resultado jamais será diferente, luz ou trevas. Todavia, não podemos esquecer que o bem é eterno e o mal é transitório, e dessa forma, à medida que o espírito galga os degraus da escala evolutiva, seu corpo espiritual se desfaz dos pesados liames que o prendem ao erro e à ignorância, torna-se mais rarefeito, sutil e iluminado, até atingir seu grau mais elevado, refletindo então a imagem do próprio Criador, que é luz, sabedoria e energia. Os ensinamentos do instrutor calaram profundamente em meu coração. Como já havia concluído meus apontamentos, ele, com um sinal, convidou-me a segui-lo e, em rápido deslocamento volitivo, chegamos ao local onde o restante da equipe já se encontrava a postos. Era um local mais profundo das regiões do umbral, em que eu já estivera antes, cujas vibrações eram extremamente negativas e pesadas. Um conjunto de cavernas enormes e abobadadas que se interligavam formando uma espécie de anfiteatro rústico, cujo ambiente era iluminado por archotes que ardiam embebidos em uma espécie de resina. O local estava completamente tomado por um grande número de espíritos que ali se encontravam reunidos em uma assembleia assustadora. Pelas vibrações, identifiquei que eram portadores de grande inteligência e astúcia, mas a maldade estava estampada em suas fisionomias e era refletida em suas mentes por meio de poderosas ondas mentais de rancor, ódio e sensualidade. Diante de minhas indagações mentais, o instrutor esclareceu-me solícito. Reuniões como esta têm se intensificado nos últimos tempos, Virgílio,
e embora saibamos antecipadamente o teor dos assuntos que serão debatidos, os espíritos superiores nos recomendam que estejamos sempre vigilantes, acompanhando o desenrolar dessas assembleias, atentos às novas estratégias, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Aqui se encontram hostes de espíritos portadores de elevado nível cultural e inteligência acurada. Além disso, detém conhecimentos profundos dos postulados evangélicos. Observamos, então, que não basta simplesmente desenvolver o intelecto e o conhecimento da filosofia contidos no Evangelho, se o coração permanece endurecido no ódio, no egoísmo e na revolta. Conhecem sobejamente a fragilidade do ser humano e sabem explorar suas fraquezas para provocar a queda de cada um. Sabemos que não se ateia fogo onde não há material de combustão, mas o ser humano deve ser forte e perseverar, porque a onda vibratória negativa e sorrateira que envolve a humanidade é muito agressiva, e os apelos para os desvios de comportamento são insinuantes e quase irresistíveis para quem não se habituou à vigilância e à oração. Assim, estamos sempre vigilantes aos planos das falanges trevosas e constantemente alertamos os encarnados para as perigosas armadilhas, mas depende única e exclusivamente de cada um a atitude de resistir, ou simplesmente sucumbir, deixando-se envolver diante do turbilhão de emboscadas preparadas por esses irmãos menos felizes que, embora tenham conhecimento da lei de misericórdia, ainda não a aceitaram em seus corações. Voltamos a repetir tantas vezes quanto necessário as advertências de que, no fim dos tempos, as forças do mal serão soltas e elas virão cheias de fúria, porque sabem que lhes resta pouco tempo. À semelhança da criatura maldosa, que não se importa se cair no fundo escuro do poço, desde que arraste consigo outros em sua queda, assim agem as hostes do mal, pouco se importando com a própria infelicidade, desde que carreguem consigo companheiros de infortúnio. Naquele momento, fez-se um grande silêncio no recinto. O instrutor informou-me de que aquele era o momento mais aguardado daquela assembleia, pois estaria presente, além de Polifemo, o comandante das forças trevosas daquela região, uma figura ainda mais elevada na hierarquia das trevas. Érebo, o temível general dos dragões das regiões do abismo profundo. Polifemo eu já conhecia, em razão de estudos anteriores. Érebo ainda não, mas já ouvira referências a seu respeito. Uma figura muito temida por sua inteligência, astúcia e maldade. Não era por acaso que comandava as mais terríveis e tenebrosas forças do mal. Diante da entrada dos comandantes do mal supremo, os participantes da Assembleia imediatamente se postaram de joelhos em cabeça baixa, em demonstração de submissão e respeito. Os dois chefes se posicionaram em local de destaque. Se o aspecto de Polifemo era assustador, pela forma grotesca e gigantesca do corpo, a figura de Érebo era quase animalesca. Seu corpo gigante e coberto de pelos apresentava-se com a fisionomia avermelhada, com os olhos injetados de sangue, sua fronte era larga e grosseira, apresentando duas protuberâncias no alto, à semelhança de chifres, e o queixo afilado com longa barbicha completava o aspecto diabólico daquela figura horripilante. O silêncio era absoluto. Poder-se-ia ouvir o voo de uma mariposa no ambiente, e diante da expectativa ansiosa daquela plateia assombrada, Polifemo deu início à reunião com sua voz grossa e rouca. Hoje temos uma oportunidade ímpar com a visita de nosso comandante que conduzirá a reunião. Há muitos motivos para a presença de nosso comandante supremo. Todos sabemos que o tempo está se estreitando e que muitas ações têm surtido efeito.
Tivemos sucesso na maioria de nossos planos, mas ainda esbarramos em alguns obstáculos que precisamos superar com urgência. Para melhor avaliar as ações de cada chefe de falange, as estratégias adotadas e os resultados obtidos, cada um se apresentará e fará exposição, enquanto os demais deverão ouvir e aprender com o colega, seja pelo erro ou pelo acerto. Tenho certeza de que a presença de nosso comandante irá agregar importantes lições de aprendizado, pois tem largo espaço de tempo no conhecimento do mal que cada ser humano agasalha em seu íntimo por meio do egoísmo, do rancor, da inveja, da maledicência, do ódio e da vingança. Não vou tomar o precioso tempo de vocês com opiniões inoportunas, pois agora quem irá presidir a reunião é nosso comandante. A assembleia estava emudecida. Todas as atenções voltadas para a figura tenebrosa de Erebo, que se apresentava extremamente solene e com o seu olhar penetrante parecia varrer todos os recantos, devassando o ambiente de ponta a ponta. Para minha surpresa, antes de começar a proferir qualquer palavra, Erebo fixou sua atenção em nossa direção como se estivesse nos vendo. Em seguida, gargalhou de forma estridente, com sua voz gutural e assustadora, surpreendendo os próprios comandados. Senti-me arrepiado diante daquela energia negativa e poderosa que irradiava pelo espaço, enquanto a gargalhada ecoava pela abóbada das cavernas. Repentinamente, calou-se enquanto sua fisionomia assumia contornos assustadores que retratavam a maldade personalizada. Presinto que contamos com presenças muito importantes e elevadas em nossa assembleia de hoje, disse em tom irônico. Por que não se apresentam? Clamou, com sua voz rouca e desafiadora. Eu sei que estão aqui. Tenham coragem e se apresentem, insistiu. Em seguida, voltando-se para o público presente, ele mesmo respondeu. Eles não têm coragem de nos enfrentar. Vêm aqui para nos espionar, mas têm medo e por isso permanecem invisíveis. Mas não importa, eles sabem que é tudo inútil, porque contamos com as fraquezas morais do ser humano a nosso favor. Ninguém da plateia, inclusive Polifemo, ousava interromper a palavra do chefe supremo das trevas. Esta mensagem é para eles, disse, referindo-se a nós, enquanto apontava com o indicador. Desistam. Não adianta se esforçar, alertando os encarnados sobre os riscos que correm. É pura perda de tempo, pois a grande maioria não quer ouvir. Já estão envolvidos nas teias de nossas vibrações. Os que ainda resistem também têm seus pontos fracos, que cada um de nós conhece muito bem, e vamos atacá-los sem trégua. Defendê-los será um esforço inglório para vocês, enfatizou. Fez um breve intervalo para que suas palavras surtissem o efeito desejado na plateia, para logo em seguida trovejar. A vitória é nossa. Em uníssono, a plateia respondeu. A vitória é nossa. Embora estivéssemos em sintonia vibratória bem mais elevada, a energia que vibrava no ambiente era muito poderosa, e Erebo sabia potencializar as forças negativas que pulsavam avassaladoras. Dominava a plateia, que parecia totalmente hipnotizada diante daquela temível personalidade. Sentia um arrepio desagradável e incômodo. O instrutor Ulisses colocou-se ao meu lado enquanto trazia esclarecimentos preciosos. Infelizmente, Erebo tem razão, Virgílio. A onda vibratória negativa que envolve a humanidade se apresenta em camadas diferenciadas pelo diapasão específico de cada sentimento que se irradia e se alimenta das mentes de encarnados e desencarnados. Vamos tentar esclarecer para um entendimento mais fácil, disse, exemplificando. A onda mental vibratória da inveja, por exemplo. Todas as pessoas que nutrem o sentimento de inveja irradiam uma onda mental específica para aquele sentimento.
que encontra sintonia em todas as mentes que irradiam o mesmo sentimento, tanto encarnados quanto desencarnados. Outro exemplo é a onda mental do ódio e do rancor. As pessoas que se situam nessa faixa de sentimento emitem ondas mentais no diapasão que se expandem pelo espaço, encontrando sintonia em todas as mentes que se alimentam do ódio e do rancor, encarnadas e desencarnadas, e assim por diante. Ainda são minoria os que se situam na sintonia mental da alegria, do amor, da harmonia, do equilíbrio, da caridade e do perdão. Por isso, Erebus se vangloria da vitória, porque lamentavelmente as pessoas estão desatentas e invigilantes, e pela própria condição de inferioridade que ainda nos encontramos, somos presas fáceis para as armadilhas que as forças do mal nos preparam, pois agem sorrateiramente, aprisionando a criatura humana nas próprias falhas, porque ainda nos comprazemos no diapasão vibratório dos sentimentos negativos. Milhares de pessoas ligam o aparelho de televisão para assistir a programas de qualidade duvidosa, de cultura inútil e pretensas comédias que, para manter a audiência, usam atrativos ardilosos com garotas seminuas. O palavrão gratuito é motivo de riso e o sexo banalizado é motivo de piadas de mau gosto. Não pretendemos nos colocar na condição de moralistas, mas sim alertar o ser humano sobre o perigo, embora Erebus já tenha dito que isso será inútil. Ainda podemos mencionar programas que consomem precioso tempo do público, exaltando qualidades duvidosas de pessoas fúteis e vazias, envolvidas em uma verdadeira rede de intrigas e desavenças que não acrescentam absolutamente nada ao ser humano. Diante de um fato lamentável e triste, de alguma tragédia que abala uma cidade ou um país, a mídia sensacionalista explora a exaustão a ocorrência, levando o público ao sentimento de ódio, desforra, vingança e até do desejo da pena de morte. É a isso que Erebus se refere. Aqueles que vibram nesta sintonia ficam como que hipnotizadas e não percebem que a brutalidade, o rancor e a selvageria estão presentes nas pessoas que cometem desatinos inadmissíveis para o ser humano do século XXI. Torcidas vão ao estádio para assistir a um esporte que deveria ser de alegria e confraternização, mas inexplicavelmente agridem-se mutuamente de forma bárbara e violenta, ceifando vidas preciosas. A fechada no trânsito é o catalisador psíquico que detona nas criaturas o lado da agressividade descontrolada, causando crimes absurdos e estúpidos que ocorrem rotineiramente. No período em que vivemos, a vida perdeu o sentido e o valor para algumas criaturas que vibram na sintonia perigosa do mal. Nos dias atuais, proliferam os crimes bárbaros que chocam diante da banalidade e dos motivos que levam a se praticar a violência contra a vida do próximo. É o namorado não correspondido, é o marido ciumento, é o pai que espanca o filho, são os filhos que espancam os pais, a empregada que agride o idoso e a criança indefesa, e o inconsequente que ateia fogo no mendigo da praça, ou aqueles que agridem de forma violenta um ser humano caído e assim por diante. Então, a luta é difícil, Virgílio, mas não podemos perder a fé e a confiança no Cristo, apesar de, às vezes, parecer que clamamos no deserto. Todavia, devemos continuar acreditando no ser humano que sempre pôde se regenerar diante de Deus, pois para o Criador nada é impossível, basta um minuto de amor tocando a sensibilidade da criatura no momento certo. No entanto, o ser humano precisa parar um instante para meditar e abrir seu coração, para que a luz do Cristo penetre nas almas, afastando as trevas, porque onde a luz brilha, as trevas batem em retirada.
Meditei profundamente nas palavras do instrutor, e Erebo deu início à Assembleia da Noite. Quem é o primeiro que deseja fazer o relato de sua missão? O primeiro que se prontificou aproximou-se respeitoso do comandante das trevas, inclinou-se em sinal de submissão para em seguida se apresentar. Sou o responsável pela ação contra os religiosos, particularmente os evangélicos. Pois bem, resmungou Erebo, como tem se saído? Relativamente bem em algumas ações, em outras nem tanto. Estou sabendo. Relativamente bem, isso é ridículo, retrucou ríspido o chefe das trevas. Mas prossiga, quero que esclareça melhor onde acertou e onde tem encontrado dificuldades. Minha falange tem atuado de forma intensa em várias igrejas. Em algumas temos conseguido maior sucesso, atuando nas mentes de seus dirigentes, despertando a cobiça, o desejo material. Em alguns casos, temos sido muito bem-sucedidos. Com os dirigentes sob nossa influência, introduzimos-os para que convençam seus frequentadores, por meio da própria palavra da Bíblia, de que à medida que se desprenderem de seus bens em favor da Igreja, Deus os irá recompensar. A parábola do óbolo da viúva tem surtido bons efeitos e trazido excelentes resultados. Isso tem provocado algumas resistências, dissensões, descrédito, revolta e levado alguns crentes a se afastar das igrejas. Mas uma grande parte tem sido convencida, o que é bom para nosso objetivo. Contudo, existem vertentes evangélicas que têm resistido, e apesar de nossa atuação intensa, encontramos dificuldades em convencer seus dirigentes a utilizar essa estratégia. Por outro lado, temos relativo sucesso quando focalizamos os frequentadores, criando clima de ciúmes, inveja e desavenças dentro das igrejas. Volta e meia conseguimos afastar alguns membros, mas reconheço que o progresso é lento. É porque vocês têm agido de forma equivocada, disse em voz alta para que todos ouvissem. Prestem atenção, berrou, com sua voz rouca, dirigindo-se à plateia, que isso sirva de lição para os demais chefes de falanges. Para acabar com a vida do animal, é preciso cortar a cabeça. Vocês devem agir sempre com muito mais rigor contra os dirigentes, os chefes, porque eles representam a cabeça. Atingida a cabeça, o corpo desmorona. O silêncio era geral e Erebo prosseguiu, dirigindo-se ao chefe da falange. No fator que leva ao sucesso, é preciso considerar que, além de um bom plano, devemos ter foco de atuação. Além do foco, há de se ter disciplina, determinação e conhecimento do campo onde atuamos. É preciso haver estratégias claras para que depois ninguém venha reclamar que não alcançou seu objetivo por isso ou por aquilo. Não quero saber de desculpas para justificar fracassos. A palavra mágica é estratégia, enfatizou. Enquanto a plateia ouvia silenciosa, o instrutor esclareceu-me. Erebo é uma inteligência respeitável, infelizmente a serviço do mal. Desde a mais remota antiguidade, sempre foi um grande comandante, alcançando sucesso em suas campanhas sanguinárias, porque é um estrategista por excelência. Sempre analisa cuidadosamente o terreno onde pisa para ampliar a visão do campo de batalha e sabe comandar como poucos, obtendo resultados de seus comandados por meio da mais férrea disciplina. Que pena que seja assim, Virgílio. Sabemos que tudo isso é típico dos tempos que vivemos e ocorre em escala universal em todos os globos que transitam pelo estágio de nosso planeta. Mas é de se lamentar, porque uma inteligência como esta, a serviço do bem, seria capaz de realizações extraordinárias. Entretanto, sabemos que mesmo Erebo, com toda a sua energia e inteligência voltada para o mal, um dia haverá de trilhar o caminho da luz,
porque esse é o destino de todas as criaturas. O mal é transitório, mas o amor é eterno. Finalizou com serenidade o instrutor Ulisses. Aguardem, a história continua.